Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Shoa e toda quinta às 8 da noite você tem um encontro marcado aqui nesse canal. Então eu já peço para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e comentar aqui comigo. E vem que vocês podem ver o tema do vídeo, nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos e tóxicos. Sim, há uma diferença entre um relacionamento abusivo e um relacionamento tóxico. E eles, em alguns aspectos, no geral, eles conseguem se infundir em algumas características. Mas há um ponto central que faz com que faz com que essas duas vertentes não sejam a mesma coisa. Que é o indivíduo tóxico. Muitas das vezes, ele não é tóxico porque ele quer ser tóxico. Muitas vezes, o indivíduo que ele é tóxico, ele teve as suas próprias individualidades na infância, na adolescência. Muitas vezes ele teve uma infância difícil. Então, tudo aquilo que era, como é que eu posso dizer para vocês, importante, né? A liberdade, as necessidades, né? Foram, como é que eu posso dizer assim, atropeladas. Então, esse indivíduo tóxico, ele tem a mesma dificuldade de fazer isso, de ter um par empático com o outro. Ele não consegue se colocar no lugar do outro com empatia. Geralmente, ele tem uma certa frieza ali, né? Ele não é muito capaz de compreender as emoções do outro. Como ele não foi respeitado nas suas emoções, então ele tem essa dificuldade de estar ali, respeitar o outro. Como tudo que era envolvido com ele, vamos ser mais... seus limites foram ultrapassados, essa mesma pessoa ela tem muita dificuldade em manter o limite com o outro. Então ela sempre acaba ultrapassando o limite do outro. Como os delas não foram respeitadas, então no inconsciente dela é como se ela não conseguisse fazer o mesmo pelo outro. Porém, o pulo do gato é esse. O indivíduo que ele é abusivo, ele faz isso calculistamente falando. Por quê? Ele premedita 5 maneiras de manifestar um relacionamento abusivo. Existe o relacionamento abusivo físico, que envolve violência doméstica, que realmente é agressão física. Existe o psicológico, que ele é mais sutil, mas envolve a pessoa sempre estar fazendo com que o outro se sinta mal, fica falando coisas que desestabiliza as suas vítimas emocionalmente. Muitas das vezes essas vítimas, elas se sentem até mesmo culpadas, então é uma manipulação mental muito grande, mas muitas das vezes não, essas vítimas, elas se sentem desconfortáveis, desrespeitadas. E sim, se tem essas duas coisas, se sentiu desrespeitada, se você se sentiu desconfortável, então ali está havendo uma violência psicológica e, consequentemente, sim, é um abuso, né? Tem o patrimonial também. A gente vê muito patrimonial em golpes, né? Golpes na internet, de homens que dão ali um golpe em mulheres que estão em estado vulnerável emocionalmente. E eles acabam tirando proveito disso. Porém, existem também essa violência patrimonial, esse abuso patrimonial, no sentido de que um dos cônjuges esconde quanto ganha, não há um compartilhamento ali de certos objetos dentro da casa, como um carro, a chave da casa a casa é trancada, o cônjuge não tem essa liberdade de sair ou de vir na hora que achar que é interessante. Então tem toda essa manipulação. Também tem a questão, outro ponto aqui é o moral, onde a vítima ela recebe muito xingamento, muitas calúnias, muitas acusações. Também temos, né, o sexual, onde há um estupro, onde há uma manipulação para ter ganhos ali sexuais. Então, assim, essa vítima, ela se sente na obrigação de estar satisfazendo esse abusador. Eu tenho uma história de uma mulher que eu conheci, gente, porque é muito sutil essa questão do estupro dentro dos relacionamentos. Mas eu vou dar aqui esse exemplo dessa mulher, que eu não vou falar nomes, né, para proteger a identidade. Mas ela disse para mim uma vez o seguinte, que todos os dias ela tinha que fazer, nem que fosse só oral. E qual era a forma com que esse marido conseguia isso? Ele dizia, olha, eu só tenho você. Eu não tenho mais ninguém. Né? Então, se não for você, com quem que vai ser? E naquele dia, eu lembro de ter falado pra ela, poxa, ele poderia dizer outros termos. Ele poderia dizer, porque eu amo muito você, eu só penso em você, eu não vejo a hora de chegar em casa e ter um momento legal com você. Não, mas ele usou o termo mais chulo que poderia dizer, tipo assim, se você não me der, eu vou pegar lá fora. E isso é coagir o outro a fazer uma coisa que naquele momento aquela mulher não queria, mas o medo de acabar o relacionamento, de trazer esse peso, meu casamento acabou porque eu não fiz o meu papel de esposa. Então, assim, isso é, sim, violência sexual. E muitas vezes é velado isso, é muito sutil. Porque é
Você não xingou, ele não xingou, né? Ele não xingou ela, ele não disse que ela era feia, ele não esculhambou, ele não disse que ela tinha outro, porém ele deixou assim, entrelinha. Tá, mas se não for você, eu vou ter que arrumar outra pessoa, né? E isso mexe com o psicológico da mulher. Existem também, gente, eu falo isso, eu tô falando do homem e mulher, porque eu sou mulher. Porque se eu fosse homem, eu estaria falando de um homem, de uma mulher fazendo isso com um homem. Porque existem também. É mais comum do que a gente imagina mulheres que usam violência física para manipular. Psicológica, muito. Nossa, o da mulher, psicologicamente falando, é o mais comum. De mulheres que manipulam situações para ter um ganho, seja ele de um presente, ou de fazer uma coisa na casa, ou de colocar os filhos contra esse pai. Então, assim, existem os dois lados da moeda, e o relacionamento abusivo, ele não está somente homens que sofrem também em relacionamentos, mulheres que, por exemplo, eu conheço muita mulher que o marido é direto ali, tem senha, tudo tem clone ali praticamente do celular, todo no celular dela, porque ela quer saber cada passo que a pessoa está dando, chega a ser assim sufocante. Então, assim, tudo isso se caracteriza um relacionamento abusivo, certo? E quais são as características, assim, de um parceiro abusivo? Vamos falar aqui sobre elas, eu vou citar algumas. Colocar a pessoa sempre para baixo. Esse parceiro que ele tem prazer em fazer o outro se sentir mal. Ele agride, como eu já falei, de forma física, de forma com palavras. Ele xinga, ele quebra as coisas dentro de casa, ele monitora as redes sociais, ele monitora o WhatsApp. Esse parceiro abusivo, ele tem medo que aquela vítima acabe fazendo com ele o que ela faz, né? No caso, ele ou ela faz. Porque, já que, geralmente, esse parceiro abusivo, ele faz as coisas erradas, tá? Não é porque ele sufoque você, que ele só ama você e só quer você, não. Geralmente, essas pessoas que são abusivas, elas têm relacionamentos extraconjugal. Então, qual é o jogo mental que elas fazem? Eu vou deixar você tão vulnerável, psicologicamente falando, que você não vai conseguir sair desse relacionamento. E aí muitas pessoas acabam confundindo um relacionamento abusivo com ter um relacionamento com um narcisista. Que aí já é conversa para outro vídeo, mas hoje eu vou focar só nisso. Né? O que a psicanálise fala sobre relacionamentos? Freud, ele nos ensina que todo relacionamento tem dificuldade, ele é complexo, porém, se ambas fizerem renúncias, abrir mão de satisfazer os próprios impulsos, isso vai trazer um relacionamento mais sólido, mais sadio, né? Quais são as formas como identificar o início de um relacionamento tóxico? Gente, quando a pessoa começa a se isolar, tem muito desrespeito de fronteira. Você tá falando pra pessoa, olha, não é legal o que você tá falando. E a pessoa continua insistindo. Humilhação, críticas constantes, controle excessivo, explosões de raiva, intimidação, comportamento passivo-agressivo. Sabe aquele comportamento que você diz assim, mas eu tô assim porque você me fez sentir assim. Se você não tivesse me feito sentir assim, eu não estaria assim com você. Eu estaria ótimo, né? Então, os sinais, eles aparecem de uma forma muito clara. Geralmente, as pessoas ao redor elas conseguem identificar ali que um dos casais está ali sendo uma vítima de um relacionamento abusivo, né? Porque, como eu disse pra vocês, por que eu não digo aqui o homem que é o abusador? Porque existem mulheres abusadoras. Essa característica, ela tá nos dois sexos. Ela tanto tá no homem como tá na mulher. Tanto o homem, que muitas vezes acaba se tornando aquele homem agressivo, ciumento, que pratica violência doméstica, né? E tudo mais, como a mulher também faz essas coisas, né, de agredir, de quebrar as coisas dentro de casa, de ficar gritando, de humilhar todo mundo dentro de casa, de colocar todo mundo em estado de alerta dentro de casa. Então, assim, esses relacionamentos, eles são completamente disfuncionais. Mas para que eles existam, sempre tem que ter um que acolhe aquele comportamento agressivo, aquele comportamento abusador, aquele comportamento tóxico. Naira, como é que eu faço? Eu nem sei como é que é ter um relacionamento sadio. Meus pais eram assim, meus avós eram assim e o meu casamento também é assim. Eu estou à beira do divórcio, eu não tenho mais nem o que salvar no meu casamento. Eu nem sei por onde começar a ter um relacionamento saudável, porque eu não tenho referência de relacionamento saudável. Eu acho que as pessoas que são muito monótonas, na verdade, são sonsa. Eu não sei viver desse jeito, como se as coisas não estivessem acontecendo. Você se identificou com essas palavras? Essas palavras são ditas de pacientes
que têm traços abusadores e também de vítimas, que elas se sentem tão invalidadas que elas pensam, eu não sou capaz de me virar sozinha. Quem é que vai cuidar dos meus filhos? Eu vou ter que trabalhar? Eu vou ter que sair de casa? Quem é que vai cuidar dos meus filhos? Como é que as coisas vão acontecer? Eu não sei fazer nada. Eu não estudei, eu não tenho experiência de mercado. Olha, eu nem tenho um cabelo bonito. Eu nem tenho uma, sabe? Eu não sou bonita para começar assim ninguém vai me querer com meus filhos. Porque o abusador, ele tem essa capacidade de tornar sua vítima alguém que não se reconhece na frente do espelho. Alguém que chega pro seu cônjuge e tem coragem de dizer, ninguém vai te querer com essa rama de filho. O homem abusador, ele tem essa capacidade. Então, se você não tem referência nenhuma de relacionamento saudável, eu vou falar para vocês aqui 4 pilares de um relacionamento saudável. Primeiro é a comunicação. Depois é o respeito, a confiança e o cuidado. Essas 4 coisas fazem com que nós possamos ter relacionamentos melhores, sadios e maduros. Se você não consegue, se você acha que, se você vê no seu relacionamento a esperança dele ser curado, transformado, mas você não sabe como fazer isso, a primeira dica que eu dou para você é a seguinte: procure uma ajuda de uma terceira pessoa, que seja ele um intermediador ali entre você e seu cônjuge. Porque primeiro você tem que saber se o seu cônjuge de fato está disposto à mudança. Como eu disse para vocês, um relacionamento abusivo, o abusador, ele não tem a intenção de ser mal sem querer como tóxico. Ele tem a intenção de lhe ferir. Ele tem a intenção de fazer você se sentir o pior das pessoas. Ele tem a intenção de você se sentir pequeno, porque para ele se sentir o maioral, ele precisa subjugar. Então você precisa entender se o seu cônjuge, que ele faz se sentir assim, se ele faz aquilo porque ele é tóxico, teve uma vida difícil, está cheio de trauma, e ali na terapia, ali com aconselhamento pastoral, vocês vão conseguir ali resolver essas coisas internas e ter um relacionamento sadio, maduro, ou se o seu relacionamento realmente é um relacionamento tóxico, onde há uma manipulação excessiva, onde há uma necessidade desse companheiro que não é nada companheiro, né? É quase que você dormir com o inimigo ali. Se essa pessoa, ela tem na verdade a intenção de lhe destruir cada dia mais. E, gente, relacionamento abusivo. Claro que Deus pode transformar, né? Eu sempre penso que Deus pode transformar qualquer relacionamento. Por isso que eu digo, se você vê que o seu relacionamento tem salvação nesse sentido, não hesite em procurar ajuda. Não hesite em deixar claro para essa pessoa que vocês precisam de ajuda. E que para vocês continuarem nesse relacionamento, vocês vão ter que procurar ajuda, seja do pastor, do padre, do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra. Vão procurar ajuda. Porque esse tipo de relacionamento, eles trazem sequelas, não é só para o cônjuge que está ali do lado, mas ele também traz sequelas para as crianças, adolescentes, quem estiver dentro da casa convivendo com esse casal, dentro desse relacionamento, tá ali, com certeza vai sofrer as consequências desse relacionamento, que interfere inclusive nas sinapses neurais, né? Ou seja, a mente da pessoa, ela fica como se ela estivesse ali em guerra, em estado de alerta, né? Eu falei muito de relacionamento, casal, mas existem relacionamentos abusivos nas corporações também, né? Nas empresas, aquele chefe que quer dominar o seu tempo, né? Eu trabalhei em uma empresa que eu tinha muitas colegas de trabalho de outra empresa. E a dona dessa outra empresa, que era a vizinha onde eu trabalhava, ela achava ruim porque as meninas, era um horário, vamos dizer assim, que era até 4 horas da tarde, e foi o horário estipulado por ela, mas ela achava ruim que as meninas saíam às 4 da tarde, porque fazer o quê quando chegasse em casa? Então isso é um tipo de abuso também, é tóxico. Então você que é líder, você que é chefe, é patrão, tem que ter muito cuidado nisso, né? Tem que ter muito cuidado. A liberdade das pessoas, elas não podem ser feridas porque a pessoa decidiu que ela quer dominar o tempo de todo mundo. Não é assim que a banda toca, né? Nós precisamos saber qual é o meu limite e o do outro. Então, o meu limite acaba quando o do outro começa. Então, a gente precisa ter muito bem definido os limites, né? Nunca, jamais, em hipótese alguma, interrompeu a sua paz. Eu costumo dizer isso. Se tá valendo, a minha paz tá em jogo, tá muito caro. Eu não vou comprar essa briga. Então, eu prefiro, gente, 1000 vezes ficar sozinha do que estar num relacionamento, ou com amizade, ou numa empresa, onde custe a minha paz. Eu não costumo negociar a minha paz. Eu já perdi ela muitas vezes durante muitos anos da minha vida, e eu sei o quanto que é caro viver em paz. E ela é o meu bem mais precioso nessa terra, é a paz.
Não tem preço você botar sua cabeça no colchão à noite, ali no travesseiro, e saber que você está em paz com a sua consciência, com as suas atitudes, sabendo que você está fazendo o melhor, não só por você, mas pelo outro que está ali do seu lado. Tem aquela sensação de dever cumprido. É maravilhoso. E eu queria dizer mais alguma coisa para vocês, para encerrar esse vídeo, que é assim, eu sou fruto, né, de um relacionamento entre um homem abusador e uma mulher subjugada. Os meus pais, eles tinham um relacionamento muito difícil entre eles. E durante muito, muito tempo, eu fui aquela adolescente que eu não tive pressa de arrumar namorado, eu não tive pressa para casar, eu não tinha esse sonho de ter uma pessoa na minha vida. Porque a referência que eu tinha de relacionamento, de casamento, era de um casal que tinha muitos problemas conjugais, né? Aquela lista que eu falei para vocês no comecinho, física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, teve todos esses problemas no relacionamento dos meus pais. E quando eu comecei a ficar mais jovenzinha, né, adolescente, que as amigas todas estavam namorando, e que eu comecei também a entrar em relacionamentos, assim, muito nova, e sem nenhuma perspectiva desses relacionamentos, porque o que eu pensava? Eu não vou casar. Eu dizia isso com muita veemência, eu não vou casar. E casei com 20 anos. Mas eu encontrei no meu esposo uma coisa que eu não achei no meu pai e nem achei nos outros relacionamentos que eu tive. Poucos, mas eu tive. Que era a paz. Né? Uma pessoa serena, uma pessoa que tinha um domínio ali sobre suas emoções e que me ajudou nisso. Porque um dia eu fui a tóxica do relacionamento. E eu queria abrir essa parte vulnerável da minha vida aqui pra vocês, para que vocês saibam que existe cura, desde que vocês se submetam a fazer o que é necessário. Eu procurei ajuda na igreja a princípio, fiz curso com meu marido e depois eu fui procurar ajuda na clínica pastoral, fui atendida maravilhosamente bem e fui tratada em vários aspectos da minha vida. Depois eu comecei a fazer terapia e dentro da terapia eu fui curada de várias outras coisas. E todo aquele temperamento explosivo, toda aquela coisa do tipo, aquela coisa assim, sem controle, parecendo o Hulk dos Vingadores, tudo aquilo ali, hoje, é até estranho falar, porque parece que nunca fui eu. Porque ali eu tava ferida, eu tava cheia de traumas, cheia de coisa, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou liberta nessa área. E é por isso que eu falo com muita veemência. Se você vê que há uma chance do seu cônjuge ser curado, lute por isso. Porque um dia o meu marido lutou por mim. E se eu tô hoje aqui podendo falar pra vocês sobre isso, é porque tive alguém que lutou por mim. Alguém que não desistiu de mim. Alguém que me amou. Quando eu escolhi a barra dentro de casa. Quando eu agi de forma tola, rinchosa. Meu marido ia orar. Gente, cansei de brigar sozinha. E ele tá de joelho dentro do quarto, trancado. Pedindo pela misericórdia de Deus. Acho que pra não fazer uma arte. Porque eu irritei esse homem. Mas hoje, nós desfrutamos de um relacionamento completamente restaurado. Completamente restaurado. Ele é alguém que me ajudou em momentos mais difíceis e vice-versa. Ele também passou pelos seus momentos. E por conta dele não ter desistido de mim lá atrás, eu fiquei do lado dele quando ele mais precisou. E hoje nós podemos ter um relacionamento sadio. Esses 4 pilares que eu falei pra vocês, da comunicação, do respeito, do cuidado, né? São coisas que eu vivi no meu relacionamento, da confiança. São coisas que eu tive que passar por muitas coisas para poder hoje falar isso aqui para vocês, né? Relacionamento tóxico, ele é um preço muito caro para ser pago. Mas é como eu disse, se há uma chance de haver uma transformação genuína no seu relacionamento, lute por isso. Busque ajuda hoje. Não perca tempo. Procure a ajuda de uma pessoa que vai poder lidar com essas situações. Um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, que vai lhe ajudar a resolver. Porque muitas vezes, gente, como eu falei, o tóxico, ele passou por muita coisa. E por isso ele é tóxico. Porque todas as suas vontades, todas as suas necessidades, elas foram negligenciadas e todos os seus limites foram ultrapassados. Então, logo, há uma dificuldade na empatia, né? O tóxico, a pessoa tóxica, ela não consegue enxergar a dor do outro, as emoções do outro. Então tem toda uma dramatização, uma vitimização. O tóxico, ele é o centro do universo. Só eu tenho problema, você não sofreu nada na vida, quem sofreu foi eu é que sei.
Mas existe cura quando a gente se submete ao processo de cura, né? Mas a gente, é aquela coisa, ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. E a respeito do relacionamento abusivo, eu quero dizer pra você, não desista de si mesma. Lute por você. Eu sei que viver num relacionamento abusivo, minha mãe viveu 12 anos em um, não é fácil. Desses 12 anos, eu convivi com meu pai 10 anos. Dos 10 filhos que meu pai tem, eu fui a que tive mais convivência com ele. Eu tenho irmãos que nunca chegou nem a conhecê-lo. Mas eu convivi com meu pai até os 10. E depois disso, na separação, quando ele faleceu, eu tinha 13 anos. Então, de alguma forma, eu convivi os 13 anos primeiros da minha vida, eu convivi com ele. E, sem sombra de dúvida, se minha mãe não tivesse saído de casa, provavelmente hoje eu era órfã de pai e mãe. Então, não hesite em lutar por você. Você é capaz, você consegue. E é sobre isso, gente. Deus abençoe vocês. É um tema difícil, é um tema complexo, mas é um tema super necessário. A gente encontra a gente tem muito manejo terapêutico dentro do curso, e a gente vê o quanto que os relacionamentos abusivos, eles deixam sequelas muito graves nas suas vítimas, né? Na maioria são mulheres que sofrem com esse tipo de violência, e a sensação é de pós-guerra, de estresse pós-traumático. Então, assim, fica muitas sequelas, fica muita dor para ser resolvida. Então, não hesite. Você percebeu, você entrou agora no relacionamento, o camarada já está querendo te manipular, ou vice-versa, procure se sair o quanto antes, porque esse tipo de relacionamento não tem nada de bom para oferecer. É daí para pior. Um beijo grande e até a próxima.